obrigado. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo é o 2. 2 Reis, capítulo 2. Glória a Deus. Nós estamos todo esse mês de maio, uma jornada profética. Fala assim, que é isso, bispo? Que é isso, bispo? Estamos numa jornada profética. Eu passei por vários períodos no meu ministério, e um dos períodos no meu ministério foi o ministério que eu mais ganhei ibope, vamos dizer assim, que eu mais tive audiência. Foi quando eu criticava um monte de coisa, critiquei demais. E a gente só critica aquilo que a gente não conhece. Por isso que a gente conhece, a gente para de criticar. É claro que tem muita liderança, tem muita gente fazendo coisa errada, mas cada um vai dar de conta ao Senhor. Ô bispo, mas tem um pastor lá que ele prega em pecado. Problema dele. Pastor, ô bispo, mas tem um camarada lá que está na internet, que ele fala mal de todo mundo. É o problema dele. Mas tem um lá que usa droga, depois vai para o altar e prega, e Deus usa ele. Não, uma coisa é ser um homem de Deus, outra coisa é ser um homem que Deus usa. Duas coisas diferentes. E uma parte do meu ministério eu criticava muito, um monte de coisa errada. E pode prestar atenção, quem mais tem audiência na internet, quem fala mal dos outros. Tem um pastor aí que tem um sobrenome, que eu não vou falar o nome dele, mas tem um sobrenome Rodrigues, que ele bate demais na noiva. E eu também fazia isso também, até que eu entendi de quem é a noiva. Deus falou comigo, como tu bates na minha noiva? A noiva não é feita para bater. Antigamente eu falava de, preguei lá, arrebentei. Eu ia nos eventos e falava, arrebentei lá, preguei. Falava assim, eu pus a espada até o cabo e empurrei o resto com o pé. Arrebentei, mas bati. Até eu entender de quem é a noiva. Tá ali, encosta o dedo nela. Nunca bati em ninguém, mas encosta o dedo naquela baixinha ali. Vai lá, encosta o dedo nela para você ver. Vai lá, vai, tenta bater nela para você ver. Vai. E aí tem um monte de gente batendo na noiva. O bispo, mas é o bode, mas é o joio. A Bíblia diz assim que só no último dia ele vai separar bode de ovelha. No último dia ele vai separar o joio do trigo. Quem vai fazer isso? Os anjos. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Cada um que siga a sua caminhada. Eu vou pregar aqui, gente, hoje sobre unção. E tem uns que são, outros não são, não é? Mas vou falar sobre unção. E aí, como é que pode? O cara estava lá, acabou de sair do motel, foi lá, pregou, estava mandando mensagenzinha para as irmãs, chavecando um e outro. Aí tem um bando de mentirosos aí. Teve um camarada que caminhou uma época com a gente, e as irmãs começaram, olha os comentários desse pastor. Aí mandava print pra gente. Olha isso aí, os comentários. Ô linda, no Facebook. Ô linda, você tá linda. É só comentário assim. Aí mandaram as prints para nós. Eu mandei para ele. Você acredita que hackearam meu Facebook? Deixa de mentira, rapaz. Assume suas responsabilidades. Não estou batendo, estou ensinando. E aí tem muita gente que prega e tem a unção. E a unção, guarde comigo essa frase, a unção é irrevogável. Ele deu, está dado. Teve um que ele deu uma unção, e até hoje ele continua com essa unção. Pergunta quem? Lúcifer. Ele não tirou. Nem Miguel ousou tocar nele, porque ele tem uma unção. Unção é algo que eu recebo de Deus e apresento. Unção não é algo para mim, é algo para alguém. Embora Lúcifer usou o que Deus deu.
A palavra do Senhor é linda, diz assim: e tu, ó querubim ungido, chamou ele de querubim ungido. Então se ele é ungido, ele tem uma unção. E Deus vai julgar ele no último dia. Embora para ele já foi, já era. Mas é Deus que vai cobrar. Então não cabe a mim nem a você julgar ninguém, nem culpar ninguém, nem achar pecado na vida de A e de B. Mas se ele estava fazendo errado e ele estava no erro, o problema é dele, ele que dê conta a Deus no último dia. Amém? Vamos ler no capítulo 2, versículo 1. Desculpa, é isso mesmo. Eu vou ler o primeiro, estava escrito ali, mas eu não vou ler o primeiro. Eu vou ler, já vou lá para frente lá. Eu vou ler a partir do versículo 6. 2 Reis, capítulo 2, o versículo 6. Diz assim: e Elias disse, Elias o profeta disse para quem? Disse para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Eliseu disse: vive o Senhor e vive tua alma que não. E assim ambos foram juntos. Segura aí. Por que ele não deixou? Por que ele não liberou o profeta Elias aí sozinho para o Jordão? Por que ele não disse: tá bom, pode ir que eu vou ficar? Primeiro que existia algo em Elias que ele queria. Tinha algo que estava sobre a vida de Elias que ele desejou ter também. E nós vamos continuar lendo. E a segunda coisa é: ele estava cuidando daquele que tem unção. A segunda coisa, Eliseu estava cuidando daquele que tinha unção. Para quê? Para receber dele o que estava sobre ele. Você já ouviu isso muito. Essa frase não é minha, também não sei de quem é. A unção que eu respeito é a unção que eu. A unção que eu respeito é a unção que eu. Então vamos lá, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu respeito a unção de alguns homens que estão vivos até hoje. Eu respeito a unção na vida de alguns homens. E eu vivo no meu ministério essa unção. Elias tinha uma unção, estava sobre ele. E Eliseu respeitou a unção que estava sobre ele. Ele disse: primeiro que eu não vou te deixar, eu vou caminhar com você. E para onde você for, eu não vou te deixar, porque eu vou cuidar de você. Porque tem algo em você que eu quero. Tem algo que está sobre a tua vida que eu almejo. Tem algo que está sobre você que eu quero. E ambos foram juntos, versículo 7 agora, põe aí. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e passaram defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa. Todo mundo sabe o que é capa. Ele tomou a sua capa e dobrou-a, e feriu as águas do Jordão, as quais dividiram para os dois lados, e ambos passaram a... Quem passou? Perceba que aquele que cuida desfruta. Você viu que tinha mais 50 lá com eles? Quem passou o Jordão? Só ele e quem cuida. Por isso que tem gente que não consegue passar o Jordão, porque não consegue cuidar daquele que tem unção. Eu escutei um meu Deus aqui. Tem gente que paralisa no Jordão e não consegue passar para o outro lado. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está aqui nessa noite nos revelando um segredo. Deus está nos revelando um segredo. Segredo a gente não conta para qualquer um, mas Deus está revelando a você.
Senha de cartão de banco a gente não dá para qualquer um, mas Deus está nos dando a senha aqui nessa noite. Eu conheço igrejas onde a igreja juntou os maiores empresários lá e deram um carro de 800 mil para um pastor. A igreja explodiu. Empresários, homens honrados, homens que receberam, homens que prosperaram, porque entenderam a unção que estava sobre a vida do líder. Eu tenho dito que uma hora ou outra vai aparecer uma caminhonete aqui na frente, e eu não vou comprar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, mas você tem, e Deus vai te honrar. Não, você não entendeu? Você não entendeu, gente. Deus vai te dar tanto que você vai ter para abençoar, porque aquele que passa Jordão tem para abençoar. Aquele que passa Jordão tem para abençoar. Aquele que anda com quem tem unção tem para abençoar. E a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O lugar longe, eu aprendi esse dia, o lugar muito longe é o lugar que eu não posso ir. E o que é caro é o que eu não tenho condições de pagar. Embora tenha um cidadão que disse que o carro popular é 90 mil agora, né? Eu disse, meu Deus, onde está isso, né? Mas vamos lá, vamos para a palavra. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto. Aí tem um meme dizendo assim, quando vocês... Eu nem cheguei, nem descobri a zona de conforto, já estão me tirando. Zona de conforto não necessariamente é um lugar bom. Tem gente que está debaixo da ponte, para ele é a zona de conforto dele. Tira ele de lá, dá um banho nele, põe ele numa casa boa, ele abandona a casa, vai de novo para a rua e vai de novo para debaixo da ponte. Debaixo da ponte é o lugar de conforto dele. Só que eu não estou falando de você sair de zona de conforto. Eu estou falando de você ir para um lugar que te incomoda. O profeta diz, fica aqui porque Deus, o Senhor, me chamou para ir até o Jordão. Ele disse, eu não vou não, eu vou ficar aqui não, vou com você. Qual que era a zona de conforto dele? Ficar onde estava. Mas ele disse, eu vou com você porque esse é o lugar que me incomoda, eu vou com você. E aí quantas pessoas foram? Foram mais 50, mas ficaram no Jordão. Elias tirou a capa, tocou nas águas e passou para o outro lado ambos. Porque Elias estava do lado de uma pessoa, estava com uma pessoa que estava cuidando dele e que queria receber o que tinha sobre a vida dele. Queria receber o que estava sobre ele. Olha o texto, vamos ler o próximo. Passaram a seco por outro lado. Sucedeu o quê? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, disse o quê? Vamos lá, igreja, no 3. Elias disse a Eliseu, 1, 2, 3. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Bobão não, não é? Bobo não, né? Não é bobo não, né? Eu quero que você tenha, mas eu quero de forma dobrada sobre a minha vida. Olha o que ele respondeu. Próximo. E disse, coisa difícil me pediste. Se vires quando deixa aí, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não te fará. Deixa aí. Coisa difícil pediste. Você está pedindo coisa fácil demais, rapaz. Quem anda com quem tem unção, pede coisa difícil. Quem respeita a unção que está sobre a vida de alguém, pede coisa difícil. É que você está pelo menos. Ô Senhor, eu queria pelo menos aquele trabalho. Eu queria pelo menos aquele carro. Eu queria pelo menos casar. Eu queria pelo menos isso. Para de pelo menos, começa a pedir coisa difícil. Começa a pedir coisa difícil. Eu estou pedindo 10% da cidade de Campinas para a Ceia Church. É 100 mil. Eu não sei quem vai cuidar disso aí, mas até o final da minha vida Deus vai nos dar os 100 mil. Se é 1 milhão, 1,5 milhão, 150, eu não estou nem aí. Vamos formar pastores para cuidar desse povo. Aos olhos de alguém pode ser difícil, mas teve um homem que foi lá para o estado do Pará,
e começou a orar numa cidade, dizendo assim: Deus, me dá 10% da cidade. A igreja estourou, explodiu, bombou. Como? Através da promessa, através da palavra, através da unção. Ele respeitou a unção que estava sobre a vida de alguém. Ele respeitou a unção que estava sobre a vida de alguém. E ele recebeu, porque Deus é fiel para cumprir. E disse: coisa difícil me pediste, mas quando me veres, se me veres, quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Pediu coisa difícil, mas não foi impossível. Pode ser difícil que você está pedindo, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não é impossível. Não é impossível. O segredo é respeitar a unção daquele que tem unção, querer a unção daquele que tem a unção e cuidar de quem tem unção. Pronto. Olha para o irmão que está do teu lado e diz aí: começa a cuidar do bispo agora, viu? Começa a cuidar dele, viu? Começa a cuidar dele, porque você vai pedir coisas difíceis e Deus vai fazer, porque você tem o desejo de ter a unção e você tem o cuidado com quem tem unção. Tem que ter cuidado com quem tem unção. Tem gente que não passa do Jordão, tem gente que fica paralisado no Jordão. Mas quem cuida de quem tem unção, quem respeita quem tem unção e quem quer a unção. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: ó, bispo, queria pregar assim. Está dado o recado para você, está dada a receita para você. Eu estou falando aqui para pregadores nesta noite. Eu estou falando aqui para pessoas que vão trabalhar no ministério, aqui ou por onde você for. Nunca toque naquele que tem unção. Nunca bata naquele que tem unção. Quando você estiver em algum lugar que tiver alguma rodinha falando mal de quem tem unção, você saia de lá. Não compactue. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei a unção que está sobre a minha vida. Eu sei de onde eu vim. Mas hoje, falando de unção, nós estamos nessa jornada profética. Nós vamos começar a mudar algumas coisas aqui na igreja. Porque lembra que eu disse que eu critiquei algumas coisas? Eu critiquei algumas coisas porque eu não conhecia. Então a maioria das pessoas criticam um ou outro porque não conhece a pessoa, mas depois que começa a conviver com a pessoa, ela passa a amar as pessoas. Então, às vezes a gente critica algo que a gente não conhece. Eu sempre chamo na frente todos os cultos as pessoas para a gente orar. Mas em especial nesse mês de maio, nós vamos fazer algo profético aqui, que Deus falou comigo. Ontem nós estávamos no monte. Cadê os meninos do monte? Cadê os meninos? Quem estava comigo no monte? Vem para cá, Beck, tocar. Nós estávamos em 8. E eu fiz um ato profético lá. E eles não sabiam que eu estava fazendo um ato profético. Deixa eu ver quem estava comigo lá. Está todo mundo aqui? 1, 2, deixa eu achar os outros. 3, cadê o restante? Éramos em 8, cadê o restante? Aonde está o pessoal que foi comigo no outro? 4. O pastor Iseli está lá dando aula, está pregando lá para as crianças, é isso? Depois você fala para ele que eu quero todos vocês que foram comigo, que está ali. Depois você chama todo mundo, que eu quero todo mundo aqui. Fica atento aqui, que eu quero expor algo que eu fiz ontem lá e vocês não perceberam. Daqui a pouco. Muitas pessoas querem ter o Espírito Santo. Quem quer ter o Espírito Santo? Quem quer ter? Deixa esse texto aí. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não têm a unção, que é diferente. Tem muitas pessoas que têm a unção, mas não têm o Espírito Santo. São dois. Porque o Espírito Santo é algo que está em mim, e a unção é algo que está sobre mim. O Espírito Santo é algo que está em mim para gerar em mim fruto. E esse fruto não é para as pessoas, é para Deus. O fruto do Espírito que está gerado em mim não é para as pessoas, é para Deus. O fruto do Espírito está em mim
Agora preste atenção nisso. Agora a unção não é para mim, é sobre mim, em favor das pessoas. Eu vou repetir para você pegar isso aí. O Espírito Santo está em mim, e a unção está sobre mim, mas é em favor das pessoas. Vários diálogos, várias conversas, vários cafés com o profeta, ele falou algo interessante. Ele disse assim: o dom que Deus me deu, isso fala de unção, o dom que Deus me deu, nenhuma vez o dom foi usado em meu favor, sempre foi em favor de alguém. Porque ele disse, porque foi assim é muito fácil. Clareia no altar para mim, anjo, me dá o número da Mega Sena. Perceba que a unção não é para mim, é para alguém, mas está sobre mim. O profeta, quando disse para Eliseu: tu pedistes uma coisa difícil. Não é que era difícil de dar, era difícil de executar. A unção que ele estava dizendo: eu quero o Espírito que está sobre ti, em porção dobrada. Eu não quero só uma porção, eu quero porção dobrada. Ele estava dizendo: tu pedistes algo difícil de se realizar. Quem tem unção sabe como é difícil trabalhar, gerar, produzir. Como é difícil conduzir a unção que está sobre nós. Eu vou liberar uma palavra profética. E aí eu pergunto: tem alguém nessa noite que quer uma unção diferenciada sobre a sua vida? Um dia eu vi um pregador e ele chamou alguém para ir na frente. Eu fui um dos primeiros. Eu disse: eu quero. E aí depois o outro pregador veio e quando falava sobre unção, eu dizia assim: eu quero. E aí quando tinha pessoas que iam orar por batismo no Espírito Santo, eu dizia: eu quero, eu vou também, porque eu queria aquilo que estava sendo transferido para a igreja. Esta noite é uma noite de transferência de unção. Nós subimos no monte ontem, Deus me deu uma palavra, que esta noite é noite de transferência de unção. Oh meu Deus, meu Deus. A unção não é para mim, é sobre mim, em favor de alguém. Deus vai cobrar essa raça das agendas abertas. Quem tem agenda aberta está desocupado. Agenda aberta, vai para lá, Satanás. Vai fazer sujeira no outro puleiro. Agenda aberta. Colocar você pelo menos uma semana na Cracolândia pregando, nas casas de recuperação, nos hospitais, nas ruas. Agenda aberta, vai encher uma laje, rapaz. Vai carpir um lote. Geração das agendas abertas. É uma geração, a geração agenda aberta é a geração que tem medo de foice e de enxada. Tem medo de foice. Dá uma foice para esses caras. Agenda aberta. Perca até o rumo da palavra. Agenda aberta. Entendi não. Ô bispo, estou desocupado essa semana aí, viu? Pode me usar, você vai ficar desocupado. Ô bispo, o senhor não me recebe aí no domingo? Domingo? Tu quer pregar na minha igreja no domingo? Quer pregar para poder pagar o cartão, pagar o carro? Mano, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. É verdade. Mas você está respeitando a unção errada, meu chapa. Você pegou essa geração aí do final da década de 90, começo de 2000, essa agenda aberta aí das pastinhas. Pelo amor de Deus, sai fora disso. Porque aquele que Deus chama, Deus supre, Deus cuida, Deus leva, Deus traz. Quando você menos esperar. Se você que é pregador do Evangelho está em casa, se você é pregador do Evangelho está aqui, fica tranquilo, que mais cedo ou mais tarde o corpo vai bater na tua porta. A unção que você respeita, a unção que atrai, vai chegar coisa boa na sua vida. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz.
Eu estava falando sobre o que mesmo? Quem lembra aí antes de eu falar do... isso, liberação de unção. Diz que Deus falou comigo sobre liberar uma unção, transferir uma unção sobre a vida de vocês. E eu falei aqui de lugar longe, falei de preço para se pagar. E aí ontem, quando eu estava indo para o monte, Deus falou comigo: a tua zona de conforto é a tua casa, mas aqui é o lugar de confronto. Aquele que recebe unção não vai ficar na zona de conforto, vai para a zona de confronto. O monte é a minha zona de confronto. O monte é a minha zona de confronto. Lá a gente não consegue nem orar, tem hora. Já tive monte que eu fui e disse: não vou aqui, vem aqui nunca mais. Teia de aranha, formiga. E quem sabe o que é taioca? Quem sabe o que é taioca aqui? Quem lembra disso? Lembra? É umas formigas desse tamanho que dá no meio da madeira. Eu já fui para o monte e disse: não, Deus, o Senhor me trouxe para cá, a batalha aqui está travada, eu não consigo nem orar. Arrepiado, parecendo um galo campina, cabelo todo arrepiado, teia de aranha, barulho de demônio, parecia que tinha rinoceronte no monte. Deus estava falando comigo: eu te trouxe para a zona de confronto. Ora! Quem tem unção vai sair da zona de conforto e vai para a zona de confronto. Eu disse: Deus, eu não consegui orar por mim, eu não consegui pedir nada, só repreendendo. Esse espírito do demônio, do inferno, esse espírito de morte está repreendido. Esse demônio do inferno, essa obra de macumbaria, meu Deus, uma hora gritando, repreendendo demônios. Deus está chamando alguém para fazer algo difícil, porque o que é fácil é fácil. Deus está trazendo uma unção sobre a sua vida para fazer algo difícil. Oh, meu Deus do céu. Foi difícil subir no monte ontem, não foi, Paulo? Meu Deus do céu. Aí parou 32 vezes. Eu disse: a melhor coisa que tem é andar com um gordinho, porque se não fosse ele, quem tinha parado era eu. E eu subi, esperava, e ele chegava morrendo, se esvalindo em suor. Eu disse: é nós, vamos embora. Mas vou te falar, aquilo que Deus entregou para nós ontem à noite foi tão forte, que Deus vai transferir para você aqui nessa noite. Quem crê, 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 quem crê. E disse: coisa difícil me pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. Próximo. E sucedeu o que? Indo eles andando, e conversando, e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou, um do outro. Os dois estavam juntos. Unção não separa não, irmão. Unção só separa quando é para transferência. Unção não separa não. Estou saindo da Ceia Church porque eu não estou mais batendo com a visão do bispo. Não, você não está querendo a unção que está sobre mim. Vai em paz. Unção não separa. Isso sucedeu o que? Andando juntos, falando, conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu no quê? Onde foi que Elias subiu? Vem comigo, igreja. Elias subiu onde? O redemoinho veio e sugou Elias, levou Elias para cima, arrebatou Elias. Elias não subiu no carruagem de fogo, a carruagem separou, o cavalo separou, mas o redemoinho sugou, puxou, raptou. Mas tem algo que ficou. Por que ficou? Eu vou falar. Porque não era para Elias, era para quem estava andando com ele. É que tem muita gente que não entende. Vamos ficar só aqui não, Paulo. Nós vamos abrir igreja. Santa Catarina, São Paulo capital, bairro Nobre, Cambuí, Hortolândia, Sumaré. Deus só está preparando quem está com a gente aqui. Eu já estou vendo.
E o redemoinho levou ao céu. Próximo. Bora. O que vendo Eliseu, olha aí. Eliseu vendo tudo isso, clamou dizendo. Clamou, gente, não é Senhor, meu Deus, meu Pai. Clamou Eliseu, meu Pai. Quem era que estava subindo? O seu pai. Ele estava dizendo, meu Pai. Era dois tipos de grito. Um porque ele estava triste, porque aquele que tinha unção estava subindo. E o outro ele estava dizendo, eu vi ele subir. Eu vi ele subir, meu Pai. Eu vi ele subir. Eu vi ele subir. E ele disse para mim, e ele me disse que se eu visse, eu ia receber. Meu Pai. Tem unção dobrada vindo por aí. Para cantar abaixuriando. Meu Deus, meu Pai. Segura aí. Os teólogos dizem que essa expressão meu pai, foram usados poucas vezes. Eliseu estava dizendo o que outros reis disseram quando reis morriam. Quando eles diziam assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava dizendo assim, quem estava aqui tinha na mão a autoridade e subiu. E agora, quem vai governar os carros e cavaleiros no mundo espiritual? Não, isso aqui é muito forte. Você está pensando que governo que entra no país é porque alguém vota? Ai meu Deus. Você está pensando que alguém que entrou, que saiu, ou que fulano está lá, é papelzinho, é urna eletrônica, seja o que é, você acha que é o quê? Isso aqui é reino espiritual, meu amigo. Se alguém entrou lá, ou se alguém saiu, é porque alguém que estava com autoridade deixou, ou porque alguém que era para ter autoridade não orou. Ele estava dizendo, quem vai governar agora Israel? Porque no reino espiritual, o reino espiritual respeitava Elias, que tinha um espírito sobre ele, mas que também tinha unção sobre ele para alguém. Meu Deus, isso aqui é forte. Carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, nunca mais. E pegando as sua capa. Quando Elias cruzou o rio, ele usou a capa. Só que agora Eliseu está voltando. Elias estava indo, tinha uma unção, uma capa. Mas agora Eliseu está voltando e ele diz, representativamente, eu rasgo as capas agora, porque a partir de agora sobre mim há uma unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias para a minha vida. Eu estou debaixo de uma unção nessa noite. Vai acontecer algo aqui que você nunca viu. A partir de hoje pessoas vão começar a ser curadas aqui nesse lugar. A partir de hoje pessoas vão começar a ser curadas aqui. Enfermos serão curados, enfermidades serão expelidas, porque eu respeito a unção que está sobre a vida de muitos profetas. Escute isso aqui, oh meu Deus. Rasgou-me em duas partes. Próximo.
Também levou a sua capa, a capa de Elias, que dele caíra. E voltando-se, parou aonde? Onde ele parou? Margem do Jordão é o lugar do teste. Uns ficam do lado de trás, outros não passam, outros entram. Mas margem do Jordão é o lugar da prova. Tem muita gente que até passou para o outro lado, foi junto com quem tem unção, mas não consegue sair da margem. Porque a hora que ele sobe, não tem mais ele, é você. Jesus disse assim, ó, eu vou, mas virá outro, e este é o Consolador, e vocês serão minha testemunha. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E se crer que há uma unção sobre mim, vai fazer obras maiores que a de Jesus. E eu estou crendo, eu estou debaixo dessa unção. Isso aqui não é palavra da boca para fora não. Se alguém olhava e dizia, esse bispo é doido, a partir de hoje vai dizer, não, não é doido não, é doido, varrido, maluco. Isaías disse assim, virá um, e esse vai dizer, o Espírito me ungiu para evangelizar. O Espírito de ungido Jesus. E Jesus agora vem dizendo, vocês vão ser minha testemunha. Ou seja, eu vou transferir a minha unção para vocês. Vocês recebem o Espírito, está em você. Só que as minhas obras é o que vocês vão fazer para que outras pessoas vejam que eu fui, que eu sou e que eu sempre serei rei. Ah, você não me entendeu. Eu fui, eu sou e eu continuarei sendo. Jesus não vai descer agora. Jesus já veio e você é o representante dele. Então busque a unção dele. Queira a unção que estava sobre ele. Deus está chamando uma geração que vai buscar a unção dele. Não vai se apartar da unção dele. Não vai parar de buscar a unção dele. Não vai desistir de receber a unção dele. Que vai usar a unção dele. Deus está aqui e ele está dizendo, eu quero transferir uma unção sobre a tua vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer? Tem alguém que quer? Tem alguém que quer? Tem alguém que quer? Levante a sua mão e declare e diga para ele que você quer esta unção, que você quer esta unção. Ó, também levantou a capa de Elias, e dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Parou onde? Na margem. Olha para quem está do teu lado e diga assim, teu lugar não é na margem, teu lugar é do outro lado. Fala com dedo de profeta, com voz de profeta. Teu lugar não é na margem, é do outro lado. Teu lugar não é na margem, é do outro lado. A margem pode até te parar, mas você não vai armar acampamento na margem não, porque do outro lado, do outro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus.
está na margem, mas você está do outro lado. Você já está do outro lado pelos olhos da fé. Não julgue minha história pela margem. Eu tenho história, eu andei com o profeta, eu caminhei com o profeta. Não julga minha história pela margem. Meu Deus do céu. Tem alguém te julgando pela margem, não conhece tua história. Onde Elias ia, Eliseu estava junto. Elias ia dormir, Eliseu ia junto. Elias ia para Betel, ele ia junto. Elias ia para Gilgal, Eliseu ia junto. Tu fores, eu vou. Porque eu sei que tem algo que está sobre ti que eu quero que está sobre ti. Às vezes alguém está te julgando pela margem. Parou na margem do Jordão, próximo. Vamos lá. Agora tomou a capa de Elias. Porque está dizendo agora meu ministério é duplo. As minhas vestes até agora era essa, mas a partir de agora é outra. Não preciso mais das minhas antigas vestes, porque a partir de agora as minhas vestes são outras. Não preciso mais daquela velha unção. A partir de agora é uma nova unção. Pega. Tem problema, irmão. Eu respeito a unção de um homem chamado Davi Miranda. Nada contra ele, que deixou um legado que talvez os filhos não conseguiram desfrutar do legado que ele deixou. Se você era da Deus Amor, amém. Nada contra você que veio como eu da Assembleia de Deus, Ministério A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, até o Z. Mas eu respeito a unção na vida de dois homens chamados Daniel Berg e Gunnar Ving. Dois homens que vieram para o Brasil, que começaram em 1900, lá no Pará, 1910, pregando lá no Pará, aonde uma irmã por nome de Celina, uma irmã da igreja batista, levou os dois missionários para a garagem dela ou para a casa dela, e lá oraram, e ali começaram a Assembleia de Deus. Nada contra você que veio lá da Universal, Presbiteriana, Batista. Eu não sei qual igreja que você veio, mas pelo amor de Deus, Deus está falando comigo aqui nesta noite, que Ele quer te dar uma unção nova, capa nova, unção nova, capa nova. É algo novo de Deus. Quem crê nisso diz amém. Eu disse que eu prego muito sobre a geração passada, a geração presente, a geração futura. E disse que eu mudei, eu criticava, mas hoje eu não critico. Amém. Estamos vivendo o que estamos vivendo hoje porque alguém um dia pregou, que alguém um dia fez. Mas a partir de hoje é nova unção. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: nova unção. Roupa velha já foi, agora é capa nova. Se fosse para colocar um tema nessa mensagem, eu dizia, o tema seria trocando vestes velhas por capa nova. Tomou a capa de Elias, que caíra e feriu. Ele tomou a capa de Elias, que o quê? Tomou a capa de Elias, que fez o quê? Que caiu. Perceba que Elias subiu. Sim ou não? Como diz os pregadores, amém ou não amém? Baixa um pouquinho, baixa. Amém ou não amém? Elias subiu, mas a capa ficou. Por quê? Porque a capa não era para ele não levava com ela, era unção, ficava. Se eu não conseguir transferir para você aquilo que Deus me deu, eu não vou conseguir cumprir o meu chamado.
Mas por que muitos homens recebem, mas não têm coragem de transferir? Porque eles acham que vai abrir concorrência. E abre mesmo, né, Paulo? Abre. Mas não estou preocupado se vai abrir concorrência ou não. Eu vou fazer a minha parte. Se alguém não vai saber lidar com a unção que está sobre ele, problema dele. Eu vou fazer a minha parte. Mas é que fulano me traiu, problema dele. Mas fulano me deixou, problema dele. Mas fulano sentava na tua mesa, bispo, comia com você, você saiu, voltou, você recebeu, problema dele. Vou continuar, se chegar de novo, tá aqui a unção, pega. Bispo, você não pode não, eu não posso, eu devo fazer. Problema se cada um não administrar a unção que está sobre você. Mas hoje é noite de transferência. O que está sobre mim, eu vou transferir para a igreja aqui nessa noite. Meu Deus. E feriu as águas e disse: olha aí, ó, onde está o Deus de Elias? Era a primeira vez, ele estava na margem. Era a primeira vez que ele ia usar o dom ou a unção que estava sobre ele. Você acha que esses grandes homens sentaram onde? Os grandes pregadores do século passado, os grandes homens que derrubavam o estádio inteiro. Você acha que Deus deu só para ele? Foi exclusivo? Ou eles comeram da mesa de alguém? Ou eles sentaram com alguém? Ou alguém transferiu para ele? Daqui uns dias você vai ver eu postando. O bispo Gilberto está lá em Goiânia, sentando com alguém para ser ministrado. O bispo Gilberto está lá em São Paulo, tal lugar. Eu não vou revelar os lugares não. O bispo Gilberto está lá no monte, recebendo também e transferindo. Mas vai ter hora que você vai ver algumas postagens, você vê eu colocando nos status lá alguma coisa. Estou recebendo de alguém. Esses dias nós fomos num lugar, e quando eu vi o testemunho do profeta que estava ministrando, eu disse: meu Deus, o que é isso? Uma luta, pregando sem estômago, pregando cheio de mangueiras, e aonde ele põe a mão, pessoas são curadas. Nós vamos começar a receber unção de alguém para ser transferida para a igreja. E não se escandalize, porque eu estou fazendo o que é bíblico. Eu vou mostrar para você biblicamente. Eu vou mostrar para você o que é Bíblia. Por exemplo, por que a gente não usa véu aqui? Porque não é doutrina. Mas por que a gente batiza, dá dízimo? Por que a gente crê nos dons do Espírito? Por que a gente crê na salvação? Por que a gente crê na condenação? Por que a gente crê na ressurreição dos mortos? Porque é doutrina. E o que é doutrina? Diga comigo, o que é doutrina? São junção de versículos que afirmam versículo por versículo. Por exemplo, eu sou dizimista, porque dízimo é uma doutrina, no Antigo e no Novo Testamento. Nós batizamos porque batismo é uma doutrina. E tem que existir pelo menos 3 versículos para se formar uma doutrina. Se tiver um versículo isolado, não é doutrina. Ô bispo, o senhor está falando de transferência de unção, falando sobre unção, é doutrina? O que vocês acham? É doutrina. E são coisas que a gente para de fazer, porque segundo a teologia, segundo Flávio Joséfo, porque segundo Aristóteles, segundo Platão, que Platão? Aristóteles, quem é Aristóteles? Já viu Aristóteles na filha do pão? Não, mas porque segundo o original. Que original? Vamos falar da Bíblia? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Vamos para a Bíblia. Meu irmão, se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava. E você? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado aí, você acreditava? Não? Está com a Bíblia ou você está com o achismo de alguém? Bíblia é Bíblia, irmão. Olha o que está escrito. E tomou a capa de Elias, que dele caíra. Tomou a capa que não subiu com ele. E tomou a capa que quando o redemoinho sugou, puxou, arrebatou Elias,
ele ficou com a capa. Alguns teólogos dizem que Elias, onde ia, ele amarrava uma corda, capa com capa, e disse: onde você for eu vou, porque eu quero te ver subir. Porque ele já sabia que ia subir. Isso é o que alguns dizem, mas não acredito. Mas disse que a capa caiu. Estava amarrada, eu não sei. Caiu, pronto, caiu. Como foi? Não sei, está dizendo que caiu, caiu. Estava amarrada, estava presa, estava solta, não era para subir. Por que não era para subir? Porque ainda que a capa não tivesse... Aí, o bom é a gente estudar, por quê? Porque se a capa não tivesse amarrada nele, a capa não era para ele, a capa era para quem ficava. A capa era em favor de alguém, e ele estava indo, não estava precisando mais. Para onde você está vindo, não precisa dessa unção. Essa unção é aí para baixo. Essa unção aqui em cima não serve de nada, só aí embaixo. Porque aí embaixo vai ser em favor das pessoas. Aqui em cima não é em favor de ninguém. Aqui a favor é o trono. A capa caiu, Eliseu pegou, rasgou suas vestes. E agora Eliseu vai diante do Jordão, para na margem do Jordão, pega a capa que caiu de Elias e diz: olha o que ele disse: onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Fazendo prova. Margem é uma coisa, fazer questionamento é outra. Mas quem recebe unção toma atitude. Olha para quem está do teu lado e diga: quem recebe unção toma atitude. Fica só perguntando não, meu irmão, toma atitude. Ai, qual é o meu chamado? Ai, qual é o meu ministério? Ai, onde é que Deus quer me usar? Ai, o que é que Deus tem para a minha vida? Qual é o projeto de vida? Qual é o plano de vida? Qual é o porquê de tudo isso? Ai, porquê? Tanto porquê? Toma atitude. Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Do mesmo jeito que a capa que abriu o mar, quando o rio, desculpa, do mesmo jeito que o rio se abriu quando Elias tocou nas águas. Agora Elias subiu, Eliseu está com a capa na mão, e agora ele pergunta: cadê o Deus de Elias? Invoca o Deus de Elias, honra Elias. E agora toca nas águas, as águas se abriram e ele passou. Percebe que unção tem, meu irmão. Unção tem. Ele respeitou a unção de Elias, o Deus de Elias, e agora usou a unção de Elias. Ele respeitou a unção de Elias, o Deus de Elias, e agora usou a unção que estava sobre Elias. Mas ele não tinha pedido qualquer tipo de unção, ele tinha pedido unção dobrada. E agora quando ele chega do outro lado, quem está lá? Coloca aí, coloca aí. Coloca aí. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Pode tirar o texto. Os filhos dos profetas reconheceram que o espírito de Elias, quando eu falo de espírito de Elias, nós não estamos falando de reencarnação. Quando eu estou falando de espírito de Elias, por exemplo, reencarnação não é uma doutrina, porque a Bíblia condena. Quando aqui está falando de o espírito de Eliseu, ou de Elias estava sobre Eliseu, estava dizendo que a unção que estava sobre Elias, agora repousava sobre Eliseu. Quem tem unção não precisa se divulgar. Já está sendo observado. Quem recebe a unção, quem respeita a unção, quem honra a unção, é os filhos dos profetas que vieram até Eliseu. Eliseu não foi, os filhos dos profetas que foram até ele. Quem tem a unção, meu irmão, quem recebe a unção, quem tem a unção, tudo, escute, tudo que é para acontecer vai vir até você. E a unção que está sobre a vida, perceba que não é para você, guarda isso. Não é em seu favor, é em favor de alguém. A unção, quando você morre, quando você sobe, acaba, para. Se você não transferir para alguém, acabou, parou. Se você não conseguir transferir para alguém, acabou, parou, já era. Mas hoje eu vim aqui para liberar uma unção sobre a tua vida, só para quem crê. Só para você crer, que crê. Isso é uma jornada profética, nós vamos falar muito sobre isso. Mas eu vou colocar 2 textos aqui para a gente encerrar. Para a gente encerrar. A unção é algo que a gente tem, que Deus dá para a gente,
para a gente fazer algo, para a gente executar algo. A unção, né? Eu vou ficar no meu lugarzinho. Não. Deus vai dar unção para quem quer executar a obra. Deus vai dar unção para quem quer executar o projeto. A palavra unção quer dizer poder. Diga comigo, poder. A palavra original unção quer dizer poder. A palavra unção quer dizer poder, autoridade. A palavra fala de virtude. Essa palavra vem de dinamis. É como uma dinamite, é como uma explosão. E aí, não é para qualquer um, gente. Nós tivemos aqui 2 dias de avivamento. 2 dias, nós saímos 2:30 da manhã daqui. O Espírito Santo pegou crianças aqui. Ninguém conseguia segurar alguns jovens e adolescentes aqui. É disso que eu estou falando. Homem não segurará aquele que tem unção.